a aula, vocês podem, em qualquer momento que for surgindo dúvidas, tá? Até para não perder o momento da pergunta, vocês podem estar interrompendo, tá bom? É bem tranquilo. Bom, hoje a gente vai ter duas aulas, tá? Vou começar com a aula de esquizofrenia, né? A gente vai falar um pouquinho de todos os transtornos psicóticos, um pouquinho do diagnóstico diferencial. É uma aula muito importante do ponto de vista por ser uma das doenças mais estigmatizantes da psiquiatria, tá? É muito importante também o conhecimento para a gente saber fazer o diagnóstico, já que nem tudo que tem alucinações e delírios é esquizofrenia, tá certo? Próximo. Bom, para a gente compreender a doença, a sua manifestação, é muito importante a gente conhecer todo o histórico, né, do conhecimento dos sintomas, né, como foi sendo caracterizada a doença. Então, inicialmente, as primeiras descrições da esquizofrenia trazia que essa doença era um quadro demencial. O que se observava? Que esses pacientes, em algum momento ali da vida, começavam a apresentar um prejuízo cognitivo, né? Já em 1857, a gente sabe que ali com o advento da religião e ciência, né, um tentando alimentar a justificativa do outro, considerava que esses pacientes que eram acometidos pela esquizofrenia, eles eram pessoas que tinham algum desvio da normalidade, que o pecado geraria um dano que causaria a doença, e já tinha uma observação da hereditariedade, observar famílias que tinham doentes eram mais propensas a ter outros pacientes na mesma família. Em 1911, Bleuler ele traz características da doença que até hoje é conhecida, até hoje elas são consideradas características da doença, que são os 4As de Bleuler, que traz que esses pacientes apresentavam associações frouxas, tá? Então, o que seriam associações frouxas? Um discurso desconexo, muitas vezes em salada de frutas, então, palavras soltas, sem nenhuma conexão, um afeto embotado, ou seja, uma pouca variação na expressão do afeto. Então, assim, o paciente vai falar de um momento feliz, de um momento alegre, mas você não vê uma expressão facial que expresse isso, uma empolgação, uma expressão corporal, não só visual, de felicidade. E o mesmo também do contrário, né, da tristeza. Um senso crítico muito ausente, né, uma ambivalência, então não são pacientes assim que não mantêm o mesmo padrão de raciocínio, e as características que a gente fala, características autísticas, né? Uma tendência a se isolar, uma tendência a ter pouco contato visual, um interesse mais restrito por algumas atividades, pouca socialização. Então, tudo isso, até hoje, são características consideradas assim muito específicas, né? Muito presentes nos pacientes com esquizofrenia. Próximo. Já em 1886, Kraepelin, que também descreve, foi um grande descritor dessa doença, ele continua com esse conceito de ser um quadro demencial. Aí ele já traz alterações, né, da forma e do curso do pensamento, pacientes com baixo senso crítico, pouco insight, né, uma dificuldade de julgar aquilo que é certo e errado, e uma cinésia emocional, que nada mais é assim que a gente pode trazer como um sinônimo, né, do embotamento afetivo. Já Schneider, ele já traz uma divisão dos sintomas, né, em positivos, em negativos, de primeira ordem e segunda ordem. Isso é importante, né,
porque muitas vezes vocês vão ver a descrição da doença, não vai falar delírios, alucinações, a gente vai tratar mesmo com os sintomas positivos, né, que são os relacionados a essa percepção delirante, as alucinações auditivas, essas alterações de pensamento, e os negativos estando mais relacionados à questão cognitiva, de humor, tá? Próximo. E só em 1950 começa-se a falar sobre a fisiopatologia, aonde está a origem da doença, que foi a identificação do envolvimento dos neurotransmissores, tá? Até hoje não é 100% esclarecida a forma com que a doença se desenvolve, né? Mas a gente sabe que vários neurotransmissores estão envolvidos, principalmente a dopamina, e mais para frente a gente vai falar sobre algumas teorias disso. Próximo. Epidemiologia, né? Atinge 1% da população mundial. Numericamente, parece ser pouco, né? 1% é um número muito baixo, mas se a gente for levar em consideração o estigma da doença, o impacto que essa doença causa na parte produtiva do paciente, trabalhista, né? O impacto no Sistema Único de Saúde é uma doença, assim, é uma incidência bastante importante. Existe uma proporção maior em homens em relação às mulheres, tá? Então é mais comum em homens. A mortalidade é aumentada, tá? Principalmente pelo suicídio, né? Que é maior do que na população geral, mas não menos importante as questões metabólicas. A gente sabe que o tratamento ele envolve o uso de antipsicóticos, e os antipsicóticos, eles alteram as vias do metabolismo, então são pacientes mais acometidos por diabetes, dislipidemia, hipertensão e todas essas consequências do aumento de peso, tá? Então, eles morrem mais de infarto, doenças cerebrovasculares. É uma doença principalmente de jovens, tá? Então, jovens adultos, após os 18 anos, é a idade mais comum que ocorra, mas pode sim acontecer em pacientes mais jovens. Aí a gente diz que quando é com menos de 18 anos, ela é uma esquizofrenia precoce. Em crianças, né, menos de 13 anos, muito precoce, tardia após 40 anos e muito tardia após os 60 anos. E a idade de início da doença, ela está muito atrelada ao prognóstico, tá? Próximo. Fisiopatologia. Hoje, a gente sabe que as teorias, nenhuma se sobrepõe à outra, tá? As teorias hoje, elas se complementam, então uma teoria não exclui a outra, as teorias, elas se complementam. A teoria mais consegue explicar mais a origem da doença é a teoria dopaminérgica, tá? Ela, por muitos anos, foi a única teoria que explicava tudo. Só em 1980, com a vinda dos antipsicóticos de segunda geração, conseguiu-se observar outros neurotransmissores envolvidos. Mas eu trouxe um resuminho da teoria dopaminérgica, que é muito importante, porque nela você sabe exatamente qual a região do cérebro que está cometida, o que ele causa, qual é o feedback que ele faz em outras regiões para poder explicar os sintomas, tá? Então, inicialmente, a gente tem ali uma hipofunção dopaminérgica na região do córtex pré-frontal. Ali, a gente teria os sintomas negativos, né? E seria o evento que daria o início ao quadro. Essa hipofunção nessa região do cérebro, ela leva a uma hiperfunção dopaminérgica secundária ali na região do estriado, que levaria ao surgimento dos sintomas positivos, tá? E aí, quando surgem os antipsicóticos de segunda geração, que envolvem
os receptores serotoninérgicos, né, se observou que esses pacientes, eles tinham também uma melhora no quadro, um prognóstico maior, uma indução menor a sintomas de síndrome extrapiramidal. Então, concluiu que ali os receptores serotoninérgicos também estavam envolvidos. Aí a gente tem a teoria glutaminérgica e outras teorias, né? E hoje a gente fala que uma complementa a outra, certo? Próximo. Bom, fatores de risco, né? Quando a gente está lá fazendo a entrevista dos pacientes, né, fazendo aquelas perguntinhas lá da primeira consulta, nada mais que a gente está fazendo do que isso, investigar os fatores de risco envolvidos no desenvolvimento das doenças. Então, esses pacientes, a gente observa muito claramente a genética, né? Então, pacientes que têm esquizofrenia, eles têm uma porcentagem de 10% que parentes de primeiro grau vão ter também a doença. E quando a gente fala de gêmeos monozigóticos, sobe para 50%. Porém, só a genética isoladamente não causa doença. A gente precisa ter alguma coisa ali para ligar o interruptor, tá? Então, alguma coisa ali que seja o gatilho para o início da doença. Numa avaliação retrospectiva ali do histórico gestacional em que esse paciente foi gestado, a gente observa que a mãe pode ter sido muito exposta ao estresse, tá? Que a gestação teve complicações, alguma doença, enfim, um pouco acompanhamento de pré-natal. E já no desenvolvimento dessa criança, uma criança que pode ter tido atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, um histórico de abuso sexual ou físico. Lembrar que o estresse, o nível de estresse envolvendo uma criança faz alterações cerebrais permanentes, tá? Então, uma criança exposta a um ambiente desfavorável, ela vai ter alterações cerebrais que vão deixá-la predisposta. Então, se a criança ela tem uma genética favorável, ali tá o gatilho para tudo começar, tá? Avaliando retrospectivamente um baixo rendimento escolar, um déficit cognitivo, um QI baixo. Na adolescência, pacientes que apresentam uma dificuldade de socialização pode ser indícios já de alguma possível apresentação tardia já da esquizofrenia. E o uso de substâncias está muito atrelado ao desenvolvimento do transtorno psicótico. A maconha aqui tem uma importância significativa, tá? A gente tem que lembrar que usou maconha, o risco já está presente, né? Então, maconha causa demência, esquizofrenia. Pouca maconha, tardio. Muita maconha, precoce. Então, não importa a quantidade. Maconha altera a estrutura cerebral permanentemente, tá? Então, já teve vários estudos tentando atribuir uma carga tabágica para isso, né? Não tem. O episódio pode ser num único cigarro na vida, ou a pessoa pode fumar vários e depois ter. A única coisa que se tem essa ciência é que você antecipa a abertura do quadro. Próximo. Bom, quadro clínico, né? Lembrar, na psiquiatria, a gente só avalia um paciente com nível de consciência adequado, né? Então, paciente com rebaixamento, a gente não faz exame psíquico, a gente manda para a clínica médica, né? Então, é uma distorção da realidade sem rebaixamento do nível de consciência, tá? O quadro, a maioria das vezes, ele chega no psiquiatra já com sintomas positivos, né? Com uma psicose franca. Mas quando você vai fazer a retrospectiva na entrevista, ele pode já ter apresentado o que a gente chama de pródromos.
São sintomas muito inespecíficos, né? Que a gente já pode contabilizar como início da doença, que pode ser isolamento social, uma diminuição da capacidade cognitiva, uma perda de rendimento, um isolamento, né? Um comportamento mais estranho. Gente, um minutinho, vou beber água. Então, quando a gente for falar mais para frente dos critérios, que a gente precisa ter o critério temporal para fazer o diagnóstico, os pródromos, ele entra na contagem, tá? Os pacientes têm alterações de afeto, então são mais confiados, podem ter um quadro depressivo, ansiedade, serem mais irritáveis, mais tensos, tá? Alterações de cognição, ideias mais bizarras, uma dificuldade de se concentrar, se distraem muito fácil, e alterações da sensopercepção, desde alterações sensoriais, tá? Até o aumento da sensibilidade perceptiva. Então, assim, os pacientes, às vezes, eles têm alteração até do termostato, tá, gente? Um paciente, ele pode, num lugar quente, estar andando de moletom, tá? Então, a alteração de senso-percepção é até no termostato, para vocês terem noção do tanto que é uma alteração significativa, tá? Algumas queixas somáticas, eles têm distúrbios do sono, começam a apresentar alterações de sono, de não conseguir dormir, né? Altera apetite, energia, aquela motivação, aquela iniciativa, tá? E mudanças no comportamento, como eu disse agorinha, um isolamento, uma queda do rendimento funcional, um comportamento peculiar, diferente daquele habitual, certo? Próximo. Como eu disse também anteriormente, os sintomas a gente divide em positivos e negativos, né? Os positivos, os delírios e as alucinações. Os negativos, esgotamento, pobreza de fala, pobreza de conteúdo de pensamento, um prejuízo do autocuidado, anedonia, que é falta de prazer nas coisas que antes davam prazer, uma falta de motivação, um retraimento social, certo? Próximo. O DSM-5 foi implementado em 2013. Existe ainda uma certa. Alguns locais ainda a gente usa muito para codificar o CID-10, né? Que o CID-10 ainda está muito atrelado ao DSM-4. Então é muito importante que vocês conheçam a diferenciação. Hoje, os diagnósticos, eles são baseados no DSM-5, tá? Mas quando a gente vai preencher algum documento, algum papel, a gente usa ainda muito características do DSM-4, mas cuidado, tá? Isso, alguns conceitos já são ultrapassados. Eu diria que o principal conceito ultrapassado é a subdivisão, né? Então, a esquizofrenia paranoide, hebifrênica, não tem mais justificativa para divisão. Então, essa visão do DSM, que é uma visão americana, ela é mais simplificada dos diagnósticos. O que ela considerou, né? A esquizofrenia, ela é uma doença que a fisiopatologia de todos os subtipos é o mesmo, o tratamento é o mesmo, o prognóstico é o mesmo, não fazia sentido em dividir. A diferença eram particularidades muito sutis. Então, se abandonou isso, tá? Antes, lá quando a gente estava falando do histórico, a gente identificou que um dos estudiosos era Schneider. E Schneider, ele tinha as alucinações que a gente considerava alucinações schneideranas, que eram quando o paciente trazia, ele escutava vozes dialogando ou
quando o paciente dizia que tinha delírios bizarros, algumas coisas como que viu um ET, como isso era muito subjetivo e a ideia do DSM-5 é não ser tão subjetivo, foi retirado. Porque eu, por exemplo, nasci numa cidade, tenho uma religião, uma idade, fui criada de uma forma, e a Ana tem outra idade, outra religião, nasceu em outro lugar, então assim, o que é bizarro para mim não necessariamente é bizarro para Ana, né? Isso é muito subjetivo. Então, para tirar a subjetividade, não existe mais esse conceito de delírio bizarro, automaticamente recebe o diagnóstico de esquizofrenia, tá? E também as alucinações schneiderianas também muito pouco específica, eu posso encontrar em outros diagnósticos psiquiátricos, então também foi retirado como critério, tá? Antes, o critério A, ele podia, que é o critério que a gente chama critério nuclear, o critério mais importante para ter o diagnóstico, né? A atual versão, ele exige que pelo menos um dos sintomas para eu falar em esquizofrenia seja positivo, alucinações, delírios ou comportamento muito desorganizado, certo? E outro item, né? A catatonia ela não é mais um subtipo da esquizofrenia, então posso encontrar em qualquer outro diagnóstico psiquiátrico ou até uma outra condição médica. Próximo. Bom, pessoal, falando sobre critérios, é o que é o que principalmente vocês estudam, né, agora no internato para conhecer a doença, já que não existe um exame, já que não existe nada além do que a entrevista de vocês para fazer o diagnóstico. Os nossos sintomas, eles sempre envolvem critério nuclear, critério temporal e critérios acessórios, tá? Então, o critério nuclear para a gente falar em esquizofrenia é ter o item A, que é o paciente ele precisa ter dois ou mais desses seguintes itens a seguir por um tempo significativo, ou seja, a maior parte do tempo, no mínimo um período de um mês, tá? Ou menos, se eu entrar precocemente com o tratamento, tá? Por que que eu falo um mês, no mínimo? Porque se eu tiver 29 dias, eu posso estar falando do transtorno psicótico breve, que é um diagnóstico diferencial, tá? Então, muita atenção também para o tempo. E aí, lembra que eu falei, eu preciso ter dois ou mais, só que eu tenho que, obrigatoriamente, que um deles tem que ser delírios, alucinações ou discurso desorganizado, certo? Bom, e aí não basta ter só ali um mês de sintomas positivos, você vai muito dificilmente você faz um diagnóstico numa primeira consulta de esquizofrenia. Aí você vai estar lá acompanhando o seu paciente. Para a gente falar em esquizofrenia, o paciente ele precisa ter. Você pode até ter a remissão ali dos sintomas positivos com o uso do medicamento, mas ele tem que ter. Vai perceber que ele vai quebrar. A gente fala quebra, sabe? Entre aspas, como um vaso quebrado. Eu tenho um vaso, ele caiu no chão, quebrou, fui lá, colei ele com super bonder. Ele é igual? Não, ele continua sendo um vaso, mas ele não é mais igual. Então, esse paciente ele tem um nível de funcionamento diferente de antes, um prejuízo na capacidade cognitiva, na capacidade de trabalho, nas relações interpessoais. Então, ele não é mais a mesma pessoa. E isso a gente só observa retrospectivamente, a gente pode considerar os pródromos, mas normalmente no acompanhamento do paciente. Então, preciso ter mais de 6 meses disso, porque eu também, se eu estiver falando menos de 6 meses, eu estou falando transtorno esquizofreniforme, tá? E se a gente estiver falando de crianças e adolescentes, a gente vai comparar o nível de capacidade
para uma criança da mesma idade, um adolescente da mesma idade, certo? Próximo. Bom, então lembrar que esses sinais da perturbação elas persistem por pelo menos 6 meses, tá? Aí aqui ele fala que a gente pode incluir o período do critério A, o período dos pródromos, tá? E o item D, ele fala que a gente tem que lembrar de outros transtornos que também cursam com alucinações e delírios, que é o transtorno esquizoafetivo, transtorno depressivo com sintomas psicóticos e o transtorno bipolar com sintomas psicóticos, tá? E a principal dica é: um transtorno depressivo que vai ter sintomas psicóticos, ele não acontece junto, imediatamente. Então, o transtorno depressivo, a depressão, ela inicia, ela vai se agravando, quando ela se torna grave, ela passa a ter sintomas psicóticos, tá? Esse é o curso natural. A bipolaridade, lembrar que um episódio, o paciente ele vinha normal, de repente ele faz um episódio maníaco, tá? Não tem essa progressão, essa perda de capacidades gradativa como é da esquizofrenia, tá? E o esquizoafetivo é um transtorno, quando você vai olhar, lembrar que os diagnósticos na psiquiatria, eles são longitudinais, tá? Então você vai fazendo aquela construção dos sintomas que o paciente foi apresentando, e no esquizoafetivo você tem uma certa dificuldade de separar o momento que ele tem os sintomas positivos e o momento que ele tem os sintomas negativos, tá? Quando você vai ver, um é tão importante quanto o outro e está presente junto durante toda a apresentação da doença. Então, leiam bastante essas apresentações desses diagnósticos diferenciais para ficar mais claro a diferenciação. Próximo. Sempre também a gente vai ter esse item que é: não vou falar em doença psiquiátrica se esse paciente ele está sob efeito de uma substância, uma droga de abuso, porque ele pode estar com uma psicose induzida por substâncias, tá? Ou uma psicose induzida também por medicamentos. Então, quando a gente faz a anamnese, a gente pergunta medicação em uso, não é só perguntar medicação em uso, é medicação em uso há quanto tempo? E aí a gente vai bater a cronologia para ver se os sintomas começaram junto com os de um medicamento, para a gente poder ter essa percepção que pode ser por isso, tá? Ou alguma condição médica que possa apresentar isso. Vamos dar um exemplo aqui, uma neurosífilis, tá? Então a gente tem que fazer a avaliação do paciente, a gente vai, num primeiro episódio psicótico, a gente vai fazer um check-up e dentre eles tem que ter sorologias. Aí você vai fazendo essa avaliação, como eu disse, longitudinal, tá? Bom, item E, a gente vai falando um paciente que ele já tem transtorno do espectro autista ou algum transtorno de comunicação na infância, a gente só vai falar para ele tem também esquizofrenia, sim, ele tem um desenvolvimento linear, certo? Compatível já com o diagnóstico de alteração de transtorno de comunicação ou de autismo, e de repente ele tem uma quebra desse padrão já que ele mantinha com os critérios primordiais lá que a gente falou anteriormente, que é do item A, tá bom? A gente só fala de gravidade, né, especificadores de curso, depois de pelo menos um ano acompanhando o paciente, e aí a gente vai falar se é leve, moderado ou grave, né? E a gente vai avaliar quantitativamente esses
esses sintomas primários, os delírios, as alucinações, a desorganização, comportamento psicomotor, os sintomas negativos. Então, a gente vai fazer uma avaliação, uma retrospectiva. Bom, esse paciente ele é grave, é leve, é moderado, depois de um ano, tá? Próximo, Professora, pode falar. só que tinha uma dúvida. Então, um paciente que está com diagnóstico de transtorno afetivo bipolar, que só apresenta mania, não apresentou nenhum quadro de depressão, e começa a apresentar eventos de psicose. Não é mais fácil eu caracterizar esse paciente? Eu digo assim, minha dúvida vai ser se não é mais fácil caracterizá-lo como um paciente com psicose, esquizofrênico, e não TAB em mania com surto psicótico. Eu queria saber se tem como fazer essa diferenciação. Perfeito, Antônio. São diagnósticos que muitas vezes se confundem no início. É por isso que eu acho até muito irresponsável ser tão precoce no diagnóstico, tá? Porque às vezes uma só consulta, a gente não tem uma história tão boa o suficiente para falar com certeza. Apesar que olhos treinados, de muitos anos de experiência, a gente costuma falar, não sei se algum professor de vocês falou que o paciente ele cheira a ser esquizofrênico, ele cheira a ser bipolar, mas o que você disse é muito real. Pode ter pacientes que vão se apresentar de uma forma que vai ficar muito difícil saber se ele é bipolar ou se ele é esquizofrênico, tá? Porque tem pessoas que têm um quadro depressivo subdiagnosticado, que eu não consegui fazer o diagnóstico depressivo. Nem sempre o paciente bipolar vai ter um quadro tão exuberante com esses delírios de grandeza, né, que é mais comum no bipolar, mas também não é impossível de ter na esquizofrenia. Eu diria que casos que são muito difíceis de diferenciar entre bipolar e esquizofrenia, a minha dica é: lembra do vaso quebrado. O bipolar, ele só vai, a hora que você medicar ele retornar para estabilidade, ele volta funcionalmente muito melhor que o esquizofrênico, tá? Você só vai ver um bipolar com a cognição muito afetada longo prazo, tá? Depois de muitos anos de doença com um tratamento irregular, porque aí sim, vários quadros de mania sem tratamento, alterando o cérebro permanentemente. Aí ele pode ficar disfuncional e ficar com um quadro muito semelhante do esquizofrênico depois que inicia o quadro. Já o esquizofrênico, no primeiro episódio psicótico, você vai voltar com o medicamento, a cognição dele já é desde o primeiro episódio muito afetada. Então aí você lembra dessa dica. Lembra o diagnóstico longitudinal, faz toda a retrospectiva dele, desde o início do quadro até quando ele se apresenta para você. Longitudinalmente, lembra do vaso quebrado. Você nunca, isso que eu tô falando aqui agora, nenhum de vocês nunca mais vai esquecer. Surgiu a dúvida, é esquizofrenia ou é bipolar, tem vezes que é praticamente muito difícil diferenciar. Não é o mais comum, tá? Normalmente é mais fácil diferenciar sim. Mas tem uns casinhos que realmente mexem com a gente, dá a dúvida. Lembra do vaso quebrado, tá bom? Obrigado, professor. Nada. E falando do espectro, né, da esquizofrenia, olha o tanto de transtornos que eu tenho lá no capítulo de esquizofrenia, né? Muitos diagnósticos, e o principal que a gente precisa para diferenciar um do outro é critério nuclear, critério temporal, tá bom? Alguns deles a gente já até falou. Próximo. A gente não precisa de exames para fazer diagnóstico de esquizofrenia, tá? Mas existem sim alterações que a gente pode identificar em exames de imagem.
É de praxe, todo primeiro episódio psicótico fazer exames de imagem, não para achar isso que eu vou colocar, que está aqui. Não, não é por isso. É para descartar causas orgânicas, tá? Gerando esses sintomas, mas achados que podem aparecer, mas não são patognomônicos, não é obrigatório que eu tenha, não significa que ter é esquizofrenia, mas achados que foram vistos comumente em pacientes com esquizofrenia foi alargamento ventricular, diminuição do volume cortical, hipocampo reduzido. Essas alterações pioram com a evolução da doença, ou seja, paciente sem tratamento vai apresentar cada vez uma exuberância maior desses achados, tá? Eu posso ter esse achado em pacientes que não tiveram ainda nenhuma manifestação da doença, ou até mesmo que nunca vão apresentar, tá? E se a gente for fazer um estudo de neuroimagem, com SPECT, com ressonância magnética funcional, a gente vê as regiões envolvidas nos sintomas com alteração. Então, um hipofuncionamento ali da região do córtex pré-frontal e uma ressonância magnética funcional com alucinações auditivas ativando ali as áreas de linguagem, tá? E como eu disse, né, a gente não tem exames específicos para esse diagnóstico. São indicados para descartar outras condições médicas subjacentes. Próximo. Então, para diagnóstico diferencial, gente, é um leque absurdo de doenças neurológicas, reumatológicas, tá? Então, a gente precisa fazer diagnóstico diferencial. Todo primeiro episódio, fazer um rastreamento de causas primárias. Então, fazer exame físico, neurológico, exames laboratoriais, hemograma, função hepática, tiroidiana, pesquisa de substância psicoativa, exames de imagem, tá? Cálcio, cobre sérico, tá? Lembrada de doença de Addison, tá? Sorologias e alguns outros que a gente pede conforme suspeita, né? Cariótipo, líquor, erro inato de metabolismo, algumas provas reumatológicas. Eletroencefalograma também, tá, gente? Muitas vezes a gente tem sintomas pré-ictais que são muito semelhantes, que o paciente apresenta uma confusão mental, que pode parecer, né, uma esquizofrenia, mas é convulsão, tá bom? Dentre os medicamentos, conhecer essa lista de medicamentos que podem causar sintomas psicóticos, tá? Lembrar, hoje em dia, né, gente, tão comum, a gente tem visto a mídia mesmo falando o uso bem indiscriminado de estimulantes do sistema nervoso central, Venvance, Ritalina, né? Para outros fins, para os não que eles foram criados, certo? Tudo isso eles podem causar sintomas psicóticos. Próximo. Tratamento farmacológico, né? 60% apresentam um bom desfecho com remissão, aí vocês vão falar, professora, você está de palhaçada, né? Não foi isso que eu vi no ambulatório. Quando esses estudos falam 60%, a gente está falando de pacientes que são tratados adequadamente, ou seja, avaliados precocemente, tratados precocemente, que vão aderir ao tratamento, fazer o tratamento certinho. Infelizmente, pacientes que a gente acaba tendo contato no SUS são pacientes que muitas vezes não têm acesso, então demoram para chegar, não conseguem dar, às vezes, uma continuidade, abandona tratamento, volta, sem contar os fatores prognósticos inerentes a cada paciente, tá? O algoritmo de tratamento, né? O tratamento conforme os principais guidelines recomendam um antipsicótico de segunda geração, né? Se não possível, de primeira, né? E aí a gente vai tratar ali o paciente em doses adequadas de 4 a 6 semanas, tá? Antes disso, precoce falar que o tratamento não deu certo. Então a gente tem que esperar esse prazo, tá? O paciente respondeu, respondedor, a gente
mantém a medicação, otimiza a dose, né? Se ele não responder, a gente vai para um segundo antipsicótico, espera o prazo novamente. Não respondeu adequadamente, a gente vai falar que esse paciente ele é refratário. E aí o ideal é que o terceiro antipsicótico usado fosse a clozapina, tá? Lembrar que idealmente monoterapia, numa dose ali intermediária, tá? No máximo 900 miligramas. E se ele não responder à clozapina, a gente fala que ele é um respondedor parcial e a gente pode usar alguma estratégia de potencializar a clozapina. Normalmente a associação para potencialização é a lamotrigina, tá? E uma outra forma de chamar esses pacientes que não respondem à clozapina também são super refratários. Próximo. Para que vocês saibam, a gente tem esses antipsicóticos, tal, de primeira geração e de segunda. Já falei da importância de, antes de fazer o de depósito, fazer a experiência via oral por pelo menos 30 dias, tá? Vocês tiveram uma aula excelente de antipsicóticos, então não vou entrar nesses detalhes. Os de primeira geração a gente tem todos no SUS, o de segunda a gente tem alguns no SUS, né, na farmácia de alto custo. Próximo. Esse é o algoritmo, só para vocês darem uma olhadinha depois, com calma, de tudo que a gente já falou. Próximo. A clozapina, ela tem um manejo diferenciado, tá? Então, antes de iniciar exame físico, laboratorial, né, um eletrocardiograma, e o nosso ponto de corte do hemograma são leucócitos. Por quê? Essa medicação, ela altera as células de defesa. E se a gente não ficar atento a isso, a gente corre o risco desse paciente ter alguma infecção, né, um resfriado, algo que seria bobo para qualquer pessoa e para esse paciente ser fatal, porque ele está com as células de defesa diminuídas. Então, a gente não vai iniciar o tratamento se eu tiver leucócitos ou neutrófilos com valores abaixo desses de referência aqui. Quando eu adiciono a clozapina, eu posso tanto tirar o antipsicótico ou fazer a troca progressiva. O ideal é que seja a troca progressiva, né, gente? São pacientes que você já está vendo, são super refratários estão usando clozapina, né? Então, até que faça efeito a clozapina, até que atinja a dose terapêutica, ele não pode ficar descoberto. Então, o ideal é a troca cruzada, tá? E aí ele é um pouco chatinho, porque nas primeiras 18 semanas a gente faz o hemograma semanal, depois quinzenal ou mensal. Nessa bibliografia é quinzenal, mas outras bibliografias falam mensalmente. Mas a gente sabe também que a tendência é que os próximos guidelines sejam menos rígidos, tá? Já se observou que não é tão não precisa ser tão rígido assim com os hemogramas, tá? A dose a gente vai aumentando lentamente, como todo antipsicótico, porque eles podem fazer hipotensão, né? E no caso da clozapina, ela pode diminuir o limiar convulsivogênico. Então, se eu já chegar numa dose alta, eu já posso fazer esse paciente convulsionar. Próximo. Então, um aumento lento, né? Pelo que eu já falei. Normalmente, a faixa terapêutica é entre 300 e 600, né? Tentando no máximo ali em 900 miligramas dia. Nas primeiras 18 semanas, você vê que a gente tem alguns valores de referência para essas células especificamente. A maioria das vezes, se for acontecer alguma coisa, acontece nas primeiras 18 semanas. Então, após 18 semanas, esses valores eles são um pouquinho menos rígidos, tá? Pouca coisa. Próximo. Só falando ali, né? Vocês viram que ali, além das células de defesa, tem plaquetas também, né? Essa medicação ela também pode alterar a plaqueta. E numa situação dessa, também a gente não precisa dispensar o uso da clozapina. A gente pode associar o lítio, tá? O lítio ele dá uma aumentadinha também nas plaquetas.
Usou qualquer antipsicótico ali nas 2 primeiras semanas. Tá indo bem? Então, a gente já está ali com um valor preditivo de que acho que vai dar certo, acho que esse antipsicótico vai ser ideal. Não está indo tão bem, pode ser que esse antipsicótico não seja bom, mas segura a ansiedade, espera o prazo. Às vezes é só um alarme falso, tá? Aí depois as coisas engrenam. Então a gente tem que ter paciência, senão a gente queima o uso de algum antipsicótico muito precocemente, tá? É isso que fala o item 2, né? E por incrível que pareça, gente, é muito mais fácil tratar sintomas positivos do que negativos. Então, a maioria das vezes a gente melhora as alucinações, os delírios, mas o embotamento, a alteração de humor e cognitivo e sintomas negativos, ele é um desafio, tá? Muito mais difícil de tratar. A gente tem algumas escalas que avaliam o tratamento, né? Que é a de breve, que vocês conhecem, que a gente faz para preencher a farmácia de alto custo, né? E a PANS. Então, a gente faz ali uma avaliação antes do tratamento e depois do tratamento e compara se o score diminuiu, né? Diminuiu mais de 30%. Então, é um tratamento que está indo bem. Próximo. Do tratamento não farmacológico, né? As intervenções psicossociais, né? Terapias individuais, treinar habilidades sociais, psicoeducação familiar, tá? Alguns empregos protegidos, eles conseguem, terapia ocupacional, tá? ECT e MTR são tratamentos para casos refratários, tá? Quando a gente fala aqui controverso, não é controverso se eles são bons, não, eles são excelentes. A controvérsia é entre qual é melhor, né? ECT ou MTR. Mas casos de difícil tratamento farmacológico, difícil aderência, a gente pode lançar mão desse tratamento, que hoje em dia, tá? A gente está em 2023, tá? A gente não vai achar que é igual 1960. Então, hoje é ambiente adequado, centro cirúrgico, anestesia, tudo feitinho, bem bacaninha, não é algo que faz mal para o paciente. Inclusive, são tratamentos que também substituem coisas, se vocês forem ler um pouquinho mais, vocês já devem ter lido algo sobre lobotomia, né, esses outros tratamentos. Então, nós somos os principais divulgadores desse tipo de tratamento, tirar todo o preconceito e estigma, que é um tratamento muito eficaz, tá? Próximo. Bom prognóstico, né? Eu já falei, quanto mais tarde a doença começar, melhor. Então, lembra do vaso quebrado. Se você tem essa quebra na infância, na adolescência, você não adquiriu tantos recursos cognitivos, não fez faculdade, não criou tantas habilidades, que é muito diferente de uma pessoa que teve ali aos 40 anos, tá? Quando a gente tem fatores precipitantes óbvios, então, assim, a gente consegue excluir aquelas coisas que fazem o paciente abrir o quadro. Pacientes têm uma boa história social, sexual, profissional pré-mórbida. Pacientes casados. Por quê? Casado não é o casamento em si, é porque geralmente as pessoas casadas têm uma rede de apoio, um suporte melhor para levar no médico, para internar, para comprar o remédio, para dar as condições básicas ali para a pessoa se tratar, né? Então, uma boa rede social e sintomas positivos, que é mais fácil de tratar. Do contrário, né, obviamente, os que são o inverso do que eu já disse, e sinais ou sintomas neurológicos. Então, o paciente que tem uma doença neurológica associada, o prognóstico ele é pior. Pacientes que não remitiram em 3 anos de tratamento. Pacientes que têm um trauma perinatal e história de agressividade. Então, assim, pacientes que são muito aquelas histórias que a gente ouve assim, que são bem pesadas, né? Paciente que bateu na mãe, que matou um cachorro.
já são pacientes bem mais graves. Então, é um prognóstico muito pior, tá? E próximo, então, assim, lembrar que essa é a nossa missão, tá? Vocês médicos, daqui a pouco, a missão de vocês é combater a psicofobia, tá? E aí, próximo, essa é a bibliografia, tá certo? E tem alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida? Prof, eu tenho uma dúvida em relação ao tratamento. Uhum. A gente Pode sempre, falar. assim, quando vai iniciar o tratamento medicamentoso, a gente sempre vai optar por começar por antipsicóticos atípicos, né? Pelos guidelines, né? Se eu tiver condições, ali o paciente tiver condições de comprar, é melhor que eu comece com os atípicos o de segunda geração. Ah, e qual deles, né? Então, lembrar sempre que a gente vai avaliar o paciente como um todo. Então, o paciente, ele é bem magrinho, então eu até quero que ele ganhe peso, eu posso usar um que aumenta o peso. Não, ele já é gordinho, já tem diabetes, tem hipertensão, então vou preferir algum antipsicótico que não tenha tanto efeito metabólico, tá? Ah, é um paciente que ele tem muita dificuldade para dormir, então vou optar por algum que é mais sedativo, tá? Então, assim, quando a gente avalia o paciente é como um todo, tem que compreender o que ele tem que tá disfuncional, que não tá bacana, que não tá legal, que eu possa melhorar aproveitando um efeito, entre aspas, colateral do paciente de uma forma positiva, tá? Então é assim que a gente escolhe, não só antipsicóticos, tá? Antidepressivos também, outras medicações, tá bom? Também, prof, muito obrigada. Nada. Gente, eu vou dar 5 minutinhos só para recuperar o fôlego, e aí a gente já continua.